Gente, bom dia a todos. Logo pela manhã a gente vai ter duas atividades. A primeira é falar um pouco sobre o processo de avaliação, tendo um olhar criterioso para os instrumentos de avaliação que a gente vai utilizar, principalmente para a nossa estratégia pedagógica, que a gente vai apresentar junto com o roteiro orientador, tá? E o segundo é uma apresentação sobre os mapas focais, para a gente repensar dentro de um planejamento por competência, né, quais são as habilidades que são a expectativa de fluência, atividade complementar e quais as habilidades focais de cada ano, certo? Então eu trouxe aqui para a acolhida de hoje uma mensagem para vocês. Sem você, nossa escola não tem o mesmo brilho. Seja bem-vindo de volta, né? Que hoje à tarde é o nosso encerramento. Então logo em seguida, eu vou colocar isso aqui, né, para a nossa agenda de hoje, já a primeira estação nossa, que é uma atividade colaborativa em grupo, onde a gente vai pensar um pouco nas metodologias ativas, porque a gente pode utilizar também como estratégia, né, dentro daquele programa orientador, a gente pode utilizar uma metodologia ativa. Podemos também fazer alguns jogos, né, com materiais. Eu trouxe aqui nessa mala, né, alguns materiais que a gente pode estar utilizando para pensar em uma das estratégias que os alunos possam utilizar em sala de aula, tá certo? Por exemplo, quem gostaria de sentar aqui, por exemplo, e clicar nesse link? Vai ganhar um bicho? Acho que sim, é importante. Vai lá, Benedito, ótimo, clica ali, é importante, né? Ele vai clicar e eu vou esperar que vai funcionar, né? Aqui a gente tem, pronto. O que é que acontece? Eu estou desenvolvendo alguns jogos que aqui é para a educação infantil, tá bom? Porque essa geração está dando um nó em nós professores, né? Elas já estão chegando assim, pega o celular, quem tem sobrinho, que tem filho, pega o celular com uma certa facilidade, vai lá naquele aplicativo e começa a brincar. Então, no EducaPlay, dá a oportunidade de a gente pensar em atividades, você pode fazer um planejamento e aí você escolher as etapas de ensino e os ciclos de ensino também. Por exemplo, nossa criança aqui, Benedito, ele vai aproveitar e brincar. Pode começar aí, Benedito, pode clicar em começar. Tá vendo? Vocês aí no celular devem estar fazendo a mesma coisa. E aí vai depender muito da internet. Pronto, eu quero trabalhar a ideia de número. Para aí um pouquinho, diga, Milena. Oi, é gratuito. Eu vou passar tudo isso para vocês. Aí ele vai agora andar com o sapinho. Número 5, onde é que tem 5? Onde é que ele pode identificar a quantidade de 5? Vai lá, Benedito, pode jogar aí para ver qual é o prêmio. Pronto, vai aparecer agora 9. Vamos ver, Benedito. Eu acredito que vocês também estão brincando aí um pouquinho. A brincadeira em si, quando a gente trabalha com estudante, é legal ter um incentivo. Oh, ele sapinho 10. Vai, continua. Ainda não, depois você... Aí você vai chegar no final, 3, pode... Aí, parabéns, você ganhou. Tá? Então, quando a gente introduz o sistema de numeração decimal, o questionamento que muitas vezes a gente faz é: por que 1 é 1? Por que 2 é 2? Por que 3 é 3? Né? Observe que eu aproveitei e coloquei ali alguns carrinhos, algumas bonecas, porque a gente está criando a ideia. Né? E aí é importante a gente pensar um pouco de como a criança constrói o conceito de número, tá? Aqui só foi mesmo uma demonstração para vocês, porque a gente tem um roteiro orientador aí, a gente está desenvolvendo uma atividade e dentro dessa atividade a gente tem uma estratégia, que a gente pensa numa metodologia ativa, certo? Isso dá essa possibilidade. Benedito vai de novo? Tranquilo. Porque agora o nosso próximo passo é pensar mesmo no ano, né? Para que ano a gente vai desenvolver essa atividade? E aí entra os mapas focais, tá certo? Vamos deixar ele concluir aqui, que ele tentou mais uma vez. E é uma plataforma tranquila para você criar alguns jogos, tá? Tem palavras cruzadas, dá para fazer com geometria. Então, assim, só precisa cadastrar e você tem a opção. Claro que se você precisa de pegar uma imagem como essa, você pode salvar no seu computador em uma pasta as imagens, tá?
ou até mesmo as questões, as perguntas e colocar aqui. E tem várias outras opções. Depois vocês vão ter um momento para vivenciar mais de perto. Agora, ele é totalmente gratuito ou chega... Ele é totalmente gratuito, só que de vez em quando aparecem essas propagandas aqui que são normais, mas é totalmente gratuito. Tá? E tem para todas as séries, e todos os ciclos. Tem para os anos iniciais, educação infantil, anos finais, vai depender muito da criatividade do professor. Essa também é uma oportunidade de a gente oferecer para os nossos alunos. Eles têm uma criatividade enorme. A gente vai falar um pouquinho da avaliação, pensando também nessa estratégia que a gente colocou para vocês, né? Produzir uma estratégia metodológica adequada às habilidades definidas. Então, para você produzir essa estratégia metodológica em relação às habilidades definidas, é importante a gente conhecer as habilidades focais. Lembra que ontem Milena provocou isso para a gente? Ele diz, olha, nesse momento a gente está dando prioridade às aprendizagens essenciais de cada estudante em cada ano, né? E como é que a gente percebe isso? E como é que a gente seleciona essas aprendizagens essenciais de cada ano? Então, foi produzido através dos redatores da área de matemática, da área de linguagem também, ela está apenas para a área de linguagem e a área de matemática, alguns mapas focais relacionados às habilidades essenciais de cada ano, e a gente tem esse foco também por estado, tá certo? Então, daqui um pouco, vou dar o tempo para vocês pensarem em que estratégias vocês vão utilizar para pensar em um instrumento de avaliação. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse mapa focal. E aí eu estou trazendo para vocês, dentro dessa proposta, que é uma proposta de avaliação, e aí a gente tem que ter dois momentos de atenção na proposta de avaliação. Uma é a avaliação da aprendizagem da escola. É essa que a gente faz no dia a dia, é essa que a gente faz a cada unidade. Nós temos 3 unidades, não é isso? Mas a gente precisa aproximar esta avaliação às nossas avaliações externas. Então, a gente precisa compreender como é que está sendo feito e elaborado esses itens, que hoje dialoga com as habilidades da BNCC. Então, é importante, dentro da proposta de avaliação, a gente compreender, principalmente nesse ponto, construir instrumento de avaliação adequado às habilidades definidas e às estratégias metodológicas propostas. Porque, na maioria das vezes, quando a gente está encerrando uma etapa nossa de ensino, seja lá, agora, por exemplo, a terceira etapa, né? A terceira unidade, a gente está concluindo isso. E quais os instrumentos nós estamos utilizando? A gente só está aplicando avaliação? A gente está fazendo um seminário? Né? Vocês que estão em sala de aula, o que a gente mais utiliza? Prova. Né? Então, a gente vai justamente observar e dialogar com os colegas quais as possibilidades que a gente pode estar agregando a isso, tá certo? Eu não vou pular essa musiquinha aqui, porque o nosso foco é esse, tá? A gente tem um esforço tremendo para a gente aplicar durante um ano, desenvolver nosso plano de curso e verificar de fato no final o que foi que os nossos alunos aprenderam. Então, é importante para a gente deixar um relatório sobre isso. Mas esse relatório tem que ter uma coerência, aquilo que eu coloquei para vocês. Quando a gente planeja o nosso plano de curso, a gente utiliza muito o nosso livro didático. Não é verdade? E aí a gente alinha todos os conteúdos, todos os objetos de conhecimento que a gente vai trabalhar naquela primeira unidade, na segunda unidade e na terceira unidade. Trazendo esse foco e pensando na BNCC, no DSRB, onde a gente bebe na fonte as competências e as habilidades, a intenção nossa é como planejar por habilidade e competência. Então, no nosso plano orientador, a gente percebeu que ontem vocês já fizeram esse exercício de escolher uma temática, não foi assim que a gente fez? Depois escolher um ano e logo em seguida a gente pensou nas habilidades e nas competências. E depois a gente foi procurar um tema integrador, né, para dialogar com as habilidades e competências e também com a etapa de ensino. Tá certo? Então vamos lá. Ontem Milena falou sobre justamente esse ponto aqui. Professor, a gente quando vai fazer um planejamento,
a gente está pensando de fato quais as habilidades essenciais que esses alunos precisam saber. E aí eu falei com a Milena, Milena, parece que você deu uma olhada nos meus slides, porque eu tinha essa intencionalidade de mostrar para vocês. No caso aqui, que a gente pode manter o foco no nosso planejamento, e a gente sabe que as habilidades de cada ano são várias habilidades. A BNCC tem 1.227 habilidades. Imagine aí dar conta de tudo isso. Mas a gente pode fazer um recorte dentro de um ano, seja ele 6º ano, seja ele 7º ano, 8º ano. E aí eu venho com um exemplo aqui para vocês também, tá bom? Então, olha, dentro dos mapas focais, a gente tem as aprendizagens focais. São as habilidades relevantes para a vida de hoje, são inegociáveis. Lembra que eu coloquei para vocês ontem? E eu perguntei, gente, quais são os objetos de conhecimento essenciais de cada ano? Aí eu fiz até uma pergunta, do 7º ano, qual seria? Aí vocês disseram, números inteiros. Do 8º ano, do 9º ano. Então é fácil a gente identificar. Só que a gente já tem esse material feito através da matriz de referência, da linha histórica do SAEB durante esses 30 anos. Então, as aprendizagens focais, elas são relevantes e são inegociáveis. Nada mais é do que aquele objeto de conhecimento que é essencial para cada ano. Porque nós temos essa consciência que a gente inicia um conteúdo, depois a gente faz um trabalho sistemático e depois a gente vai consolidar. Esse processo acompanha na proporção da avaliação externa. A nossa avaliação externa não acontece a cada 2 anos e no final de cada ciclo? Por exemplo, nos anos iniciais, antes era no 3º ano, agora passou a ser no 2º ano. E a gente tem avaliação no 5º ano e depois no 9º ano. Mas a proposta agora é para que essas avaliações irão acontecer a cada ano. A gente espera que seja a partir de 2023, né? Essa é uma das propostas. Mas a gente tem aqui as aprendizagens complementares. São habilidades que complementam ou podem ser desenvolvidas junto às aprendizagens focais. As complementares nada mais é do que as habilidades que vão dar continuidade no ano posterior. Ontem eu dei um exemplo de potência. A gente inicia potência lá no 6º ano. A gente precisa trabalhar todo esse conteúdo de potência? Não, a gente não precisa trabalhar todo esse conteúdo de potência. Até porque a gente tem lá no 9º ano potência de expoente negativo e ele só vai aparecer no 9º ano. Não é verdade? A mesma coisa com radiciação. Eu já tive fala de colegas professores que disseram assim, professor, eu trabalhei tudo de radiciação e aí eu não consegui. Quando eu olhei para o livro didático, eu percebi que eu não vou concluir a proposta que estava para o ano inteiro. Então, é importante a gente ficar atento, porque tem objeto de conhecimento, como eu coloquei para vocês, que a gente inicia, faz um trabalho sistemático e que a gente vai consolidar. Mas a gente tem aqui a expectativa de fluência, tá? Olha, nesse caso, a expectativa de fluência, né, estão presentes apenas nos mapas focais de língua portuguesa e de matemática. Nada mais é do que aqueles conhecimentos prévios, aquilo que eu coloquei para vocês. Qual é a sensação que a gente tem hoje da sala de aula dos alunos do 6º ano? Quando vocês receberam esses alunos hoje na sala de aula, né, que esse ano voltou a parte presencial, qual foi a sensação que vocês tiveram? Fique à vontade para falar. Pronto, eu vou dar um momentinho para a gente discutir aqui. Eu sou professor do 6º ano. Tem algum professor do 6º ano? Tem. Muito bem. Está funcionando. Diga para mim qual foi a sua sensação, professor. Recebi alunos que vieram, principalmente de escolas públicas, que eles tinham conhecimento de 3º ano. E eles não têm nem ainda aquele conhecimento de 4º e 5º ano. Então, com uma dificuldade de trabalhar certos conteúdos que eles deveriam ter tido aquela aprendizagem anterior. Então, essa foi a minha sensação. A sensação que eu tive foi um pouco de desespero. Porque quando eu metade da minha turma do 6º ano, estava trabalhando esse ano,
maioria não sabia nem tirar a toalha. Então, assim, a dificuldade é como era que eu ia trabalhar, a disciplina com eles, se nem copiar do quadro do caderno eles tinham condição de fazer. Então, assim, como é que a gente desenvolve um trabalho como esse se faltou o principal, que é a parte da alfabetização? O que mais? Na realidade, seriam certo receio. E como mesmo o colega falou, a gente está vindo, né, de 2 anos de pandemia. Alguns tiveram a oportunidade de assistir às aulas online, outros não. E o conhecimento, né, foi ficando assim um tanto defasado. Mas sabendo também que seria um período desafiador, que a gente teria que procurar várias alternativas para estar sanando essas necessidades. Não conseguimos, vamos dizer aí, 80%, mas acreditamos que 60%, 70% a gente conseguiu trabalhar. Então, essa sensação aí é normal. A gente sabe que 2 anos de pandemia, nem todas as redes tiveram uma estrutura para receber esses alunos e fazer um trabalho adequado. A preocupação que a gente tem hoje com os nossos colegas eu fiz pedagogia, a maioria dos professores que estão no F2 são licenciados na área, né? Então, o trabalho não é tão simples assim, porque vai precisar daquele momento, daquela experiência, né? De parar um pouquinho para pensar em metodologias, em estratégias diferenciadas, porque a gente vai precisar fazer um trabalho de alfabetização. Então, não é tão simples assim, tá? Ao mesmo tempo, a gente não pode ficar também um pouco angustiado, porque a sensação é, e agora, será que eu vou dar conta de tudo isso? Calma, vai ter um tempo para a gente fazer esse trabalho. O que a gente precisa é manter o foco. E para isso eu estou trazendo a vocês as estruturas, né, das aprendizagens focais, justamente com o olhar da estrutura da habilidade. Eu preciso compreender como é que se constrói uma habilidade, como é que se desenvolve uma habilidade, o que é que ela está proposta, de que forma pode ampliar dentro do meu planejamento e qual é o foco que eu preciso manter. Ontem eu coloquei para vocês a estrutura da habilidade, né? Ela é composta através do eixo do conhecimento mais o eixo cognitivo. E aí eu coloquei para vocês que o eixo do conhecimento nada mais é do que o objeto de conhecimento. E o eixo cognitivo são os verbos, tá? Que a gente chama aí na taxonomia da aprendizagem. Observa bem que o eixo do conhecimento traz também letramento matemático e aplicação de conceitos. Por que, Botelho? Porque lá na frente, na nova matriz do SAEB, nós vamos ter 2 eixos, gente, que é o eixo 1 e o eixo 2. Nós, professores de matemática, ora, vamos estar trabalhando no eixo 1, ora, no eixo 2. No eixo cognitivo, né, faz parte a argumentação e a resolução de problemas. Também a identificação dos conceitos teóricos para a vida cotidiana. Mas, Botelho, como é que funciona isso? Porque a pergunta que Milena ontem colocou foi, poxa, a gente vai ficar selecionando, né? Reúne todo mundo e a gente tem um trabalho enorme de selecionar, de discutir quais as habilidades. Vai ficar mais simples um pouco, Milena. Porque no eixo 1, apenas as questões que vão ser discutidas através de compreender e aplicar conceitos e procedimentos. Como assim, Botelho? Por exemplo, você tem uma atividade para classificar os triângulos, né? Equilátero, isósceles, escaleno. Então, eu estou trabalhando o quê? O eixo 1. Se eu pedir para calcular área, calcular perímetro, né, dessas figuras geométricas, eu já estou no eixo 2, resolver problemas e argumentar, tá? Mas vamos analisar um pouquinho e pensar na estrutura daquele aluno que chegou do 6º ano, que é um aluno que está ainda em processo de alfabetização, porque ele diz assim, meu aluno é do 6º ano, mas ele passou o 4º e o 5º ano com atividades remotas. Ele não foi à escola devido à pandemia, né? Então, como é que eu vou conseguir alfabetizar esse aluno? Então, aqui, um exemplo para vocês. Eu vou pegar aqui no mapa focal o 7º ano. No 7º ano, nós temos, se não me engano, 32 habilidades. Eu preciso das 32? Não, eu só preciso de um foco. Porque uma inicia,
a outra vem fazendo um trabalho sistemático e depois, lá na frente, eu preciso consolidar. Essa relação que eu estou falando expectativa de fluência, aprendizagem focais e aprendizagem complementares, tá? Então, se eu tenho aqui matemática, números, habilidade aqui, ensino fundamental, 7º ano, 3ª habilidade. Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico e associá-los a pontos na reta numérica e utilizá-los em situações que envolvem adição e subtração. Observe aqui que a minha aprendizagem focal está no eixo 1. Eu vou compreender e aplicar esses conceitos e procedimentos. Tá? Eu estou trabalhando apenas com 2 ferramentas. As ferramentas que a gente chama em matemática são as operações. Tá bom? Observa bem que eu vou aqui continuar também, ó, habilidade 4, tá? Resolver e elaborar problemas que envolvem operações com números inteiros. Observa que aqui em cima eu não tenho nenhuma expectativa de fluência, até porque os meus alunos estão sendo apresentado para eles agora o conceito de números inteiros. E quando a gente vai trabalhar com números inteiros, como é que a gente faz? Né? Como é que a gente apresenta? A gente apenas coloca lá o conceito e depois coloca um exercício e pede para resolver? Né? Qual é a ideia da apresentação quando a gente apresenta números inteiros? Quem se lembra aí? Você pode estar apresentando várias situações do nosso dia a dia, né? Porque hoje, com números inteiros, você vai trabalhar temperatura, você vai trabalhar Perfeito. venda e compra, Perfeito. saldo bancário, várias Perfeito. outras situações. Então, é nesse momento, talvez a gente não vai ter tempo de experimentar, mas eu queria colocar para vocês como planejar por habilidade e competência sem começar com objeto de conhecimento. E aí entra as metodologias ativas, entra os jogos. Por exemplo, tem um jogo muito bom que é o Soma Zero. Né? O Soma Zero são aqueles círculos que os alunos utilizam, acho que os números negativos de 1 a 7, e você precisa zerar todos aqueles números. Quando você faz isso, o aluno consegue depois alinhar, porque você pode pegar todos os números de 1 a 7 e pedir colocar em ordem crescente. E quando você faz isso, aparece a reta numérica. E aí ele constrói o conceito dele. A gente não está iniciando pelo conceito. A gente está partindo através de um lúdico, né? A gente está partindo através de um jogo onde ele pode, tanto na prática, perceber as operações que ele está utilizando é apenas adição e subtração, não são operações complexas. Mas quando você vai utilizar esta habilidade, resolver e elaborar problemas que envolvem operações com números inteiros, nós estamos trabalhando no eixo 2. Esse é o foco do professor perceber que em matemática agora, através da nova matriz do SAEB, a gente vai ficar atento a esses 2 eixos. Tá? A gente precisa alinhar o nosso plano de curso, alinhar principalmente aquelas habilidades que estão todas na BNCC e pensar, ora, o meu aluno vai estar compreendendo e aplicando conceitos e procedimentos, ora, o meu aluno vai estar resolvendo problemas e argumentando. Quantas vezes no 9º ano a gente coloca uma equação de 2º grau, né, na nossa avaliação e o nosso aluno erra por um sinal? Como é que fica o coração de vocês? Dá certo ou dá errado? O Botelho faz muita pergunta, né? Tá certo ou tá errado? Chegou o momento, explicou a avaliação, né? Equação de 2º grau é um conteúdo importante? É um objeto de conhecimento importante? Sim, né? E agora? Você fez uma prova objetiva, ou então não, tá? Mas o resultado era para dar mais 5 e veio menos 5 as raízes. E aí? E decifrou a equação todinha, quando chegou no lugar do cartão. Como é que fica o coração de vocês? Eu nem respondo. Eu nem respondo? Responde. Porque Botelho parece que tem um que bate diferente do outro. Né? Como eu estava com minha turma de engenharia de produção, eles reclamavam muito. Chegava no final do semestre e aí ficava, professor, estou precisando de um pontinho aí, meio ponto, como é que faz? É agora essa sensação que vocês estão tendo, né? Chega na reta final, todo aluno está querendo algo mais. E aí eu brinco com eles, né? Eu costumo fazer a UTI. Né? Vocês conhecem a UTI? É a última tentativa do indivíduo, antes do MS. Vocês conhecem MS?
Não, MS é morte súbita. Você faz, ele para ali. Só que na graduação ainda tem a ressurreição. Porque o que é que acontece? A turma continua, você continua com sua grade normal, mas antes de concluir o curso, você volta para pagar aquela dependência de matemática. Aí ele ressuscita do nada. Então era muito interessante. Já a minha experiência no Euríclides de Matos, né, já é diferente. Eu só uso mesmo a UTI. Eu faço com os meninos, eles adoram. Eu digo, olha, tudo bem, está faltando lá meio ponto, vamos ver aqui o que é essencial do essencial daquele ano e a gente faz a avaliação. Mas eu chamo a atenção porque nas minhas questões tem que ter uma intencionalidade, gente. Quando eu coloquei para vocês está certo ou errado, o que eu quero dizer para vocês eu estou pedindo o eixo 1 ou é o eixo 2? É simples assim. Se naquela questão a minha ideia, a minha intenção era, não, eu quero analisar o cálculo, então eu vou para o eixo 2, resolver elaborar problemas e argumentar. Coração não bate. Agora, eu quero saber o eixo 1, compreender e aplicar conceitos e procedimentos. Pô, legal. Ele pegou, desenvolveu, me lembro na forma de Bhaskara, a fórmula de delta, tudo direitinho, e errou um jogo de sinal. Foi por falta de atenção? Pode ter sido. Entendeu? Agora, percebeu como é que seu coração bate, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo? Porque o professor tem dois, né? O professor é sempre assim. Então, é esse momento... O professor acaba ajudando um pouquinho, agora a gente precisa orientar mais os alunos em função disso. Sim. Porque a maioria deles não é que não sabe como resolver todo o processo, na hora do resultado final. Mas lembra aquele aluno que chegou para você, que saiu da sala... que ele entregou a prova, aí antes dele colocar o pé, ele colocou o pé fora da sala, ele disse, eu vacilei, dei branco, eu posso, né? E agora você faz o quê? Entrega ou não entrega para ele corrigir? Que ele lembrou, que ele esqueceu, que ele errou, né? Ele nem chegou lá fora ainda, mas... Não foi alguém que muitas vezes assim, chega, entrega a avaliação, o professor está lá, observando, ouviu, percebeu que tem algo de errado, chama fulano de tal aí. Pois é. Você se comporta desta maneira, até porque você sabe que ele consegue desenvolver algumas habilidades. Olha, tudo isso para a gente aproximar em avaliação, tá? Mas aí você percebe, não tem nada antes, porque números inteiros não tem nada que antecede, a gente não falou nada. Mas aí eu venho com vocês aqui e apresento isso aqui a vocês. Foi isso que Milena provocou ontem em Botelho, tá? Olha o que é que acontece aqui, ó. Eu estou com essa habilidade, tá, do 8º ano, resolver e elaborar problemas que envolvem cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. Olha as competências que estão relacionadas, tanto gerais quanto específicas, os objetivos de aprendizagem, então eu tenho todas elas aqui, mas o mais importante é olhar aqui, ó, tá? Eu estou no 9º ano, a habilidade é ensino fundamental, 9º ano, a 6ª habilidade, estou trabalhando aqui com a parte de álgebra, onde eu preciso agora reconhecer que o meu aluno desenvolveu essas habilidades do 6º ano, que é a 14, a do 7º ano, que é a 13 e a 15, e eu não preciso me preocupar, porque no 9º ano ainda vai ter a oportunidade dele lá na frente, Você percebe? Então, aí agora você diz assim, Botelho, eu estou trabalhando com essa habilidade, o meu aluno cometeu algum erro, né? Aí, será que na atividade que eu ofereci para ele, essa habilidade foi consolidada? Vamos ver quem é ela? Pronto, eu volto para o 6º ano, eu estou falando dessa habilidade. Ó, reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir seus dois membros por o mesmo número e utilizar essa noção para determinar o valor reconhecido em resolução de problemas. A questão da igualdade. Observe que eu estou lá na frente, ele não sabe fazer isso. Aí eu venho para o 7º ano, porque eu estou lá no 8º, né? Ele precisa desenvolver, ó, a 13, que é compreender a ideia de variável, representada por letras e símbolos, tá vendo? Ele vai precisar da outra, da 15, utilizar o símbolo algébrico para expressar a argumentação. Então, tudo isso está relacionado, porque se eu for para o 9º ano, ele ainda vai ter a oportunidade ainda, ó, compreender os processos de fatoração de expressões algébricas,
com base em suas relações. Gente, para a gente avaliar, a gente tem que perceber que o nosso aluno, aquele conteúdo que a gente está trabalhando, ele também vai ter oportunidade lá na frente, ou então não. É um momento de consolidar mesmo. Tem objeto de conhecimento que vai ser consolidado no 9º ano, aí pronto. Você vai ficar livre para poder observar na sua avaliação, na escolha da sua questão, de fato, qual é o objetivo que você pretende, se vai estar no eixo 1 ou no eixo 2. Isso porque a habilidade que a gente estava focando, desenvolvendo no 8º ano, era essa aqui. Resolver e elaborar problemas que envolvem cálculo de números de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. Só que para trabalhar somente essa habilidade, eu preciso voltar aqui um pouquinho para o 6º ano, cadê ela? O meu aluno precisa ter essa expectativa de fluência. Se ele não chega com essa expectativa de fluência, com essa aprendizagem já adquirida, eu vou ter o trabalho. É aquela sensação que você diz assim, ele diz, eu não entendi, professor. Você não entendeu o quê? Eu não entendi nada. O nada que ele está falando, ele está dizendo, ó, pró, você está aqui em resolver, ele ainda não reconhece. Percebe a importância da construção da habilidade? É nesse momento que a gente está falando. A nossa aula tem que ter uma intencionalidade. Então, qual é a intenção de hoje? Qual é a habilidade que eu pretendo desenvolver hoje? É identificar? É selecionar? É reconhecer? Então, essa é a intenção. Porque nós, professores, muitas vezes, nós gastamos uma energia enorme, o que fica é muito pouco. Não é verdade? E a merenda da escola contribui, porque os meninos vão lá, merendam, né? Come queijo, quando volta... Professor, eu esqueci. Né? Brincadeira, né, gente? Um pouquinho para relaxar a gente, mas é de fato a gente ter um pouco mais de atenção e ter momento de AC para discutir esses pontos. Diga, Pró. Deixa eu pegar o microfone aqui, apesar do seu vozeirão. Mas que os colegas falaram que receberam estudantes no 6º ano. E digamos que a unidade escolar ou o próprio professor fez uma diagnóstica e identificou que essas habilidades que estão faltando são nos anos iniciais. O que você entende? Qual seria a melhor estratégia para a gente pensar em tentar resolver, já que é uma habilidade pendente de outro segmento? Isso. Então, quando você traz essa condição de a gente olhar para as habilidades, que a gente vai chamar de expectativa de fluência, né? São as habilidades anterior dos anos, pode ser dos anos iniciais. Agora, a gente precisa trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, isso significa, professor, que a gente tem que trabalhar em rede. Talvez essa é a parte mais difícil, porque não dá para você parar para ensinar as 4 operações. De que forma que você vai trabalhar as 4 operações atrelada ao seu objeto de conhecimento. Porque a sensação que tem é que a gente para um pouquinho, olha, vamos ensinar as 4 operações, tá? E depois vamos seguir com equação de 2º grau, né? Não importa. Eu acho que a gente vai tentar fazer isso ao mesmo tempo. Agora, o que a gente precisa perceber é essa necessidade. Porque muitas vezes o meu aluno não consegue responder, não consegue desenvolver essa habilidade, porque a 6ª habilidade ele não conhece, tá? Ele não consegue reconhecer essa relação aqui de igualdade matemática. Ele vai para o 7º, ele não compreende a ideia de variável representada por letras e símbolo. Coisa simples que muitas vezes para nós professores de matemática está muito claro. Quantas vezes a gente mesmo faz a pergunta e a gente responde para nossos alunos, né? Dá aquela sensação de vazio, a gente nem espera. Então, é preciso utilizar símbolo, tá vendo? É preciso utilizar a simbologia algébrica para a expressão de regularidades encontradas em sequências numéricas. Então, em relação à BNCC, quando ela trouxe a álgebra para os anos iniciais, eu acredito que vai facilitar daqui a alguns anos. Porque todo esse processo dessas habilidades, dessas expectativas de fluências, vão sendo trabalhadas lá nos anos iniciais. Uma das questões, por exemplo, né, nos anos iniciais acontece muito uma situação, problema assim.
digamos, Pedro tem algumas bolas, ganhou 5 e agora tem 12, não é? Quantas bolas Pedro tinha? Pedro tinha algumas bolas, ganhou 5 e agora tem 12. Quantas bolas Pedro tinha? Então, se a gente fosse responder, seria quantas? Ele tinha algumas bolas, ganhou 5 e agora tem 12. Quantas bolas eles tinham antes? Tá, e aí agora a pergunta que a gente faz é, nosso aluno, ele pergunta, professor, esse problema é de quê? É para fazer o quê? Qual foi a estratégia que a gente utilizou? A gente somou ou subtraiu? Fique à vontade, que agora a gente tem que pensar como o estudante pensa, como a criança pensa. Senão a gente não consegue dialogar com eles, tá certo? A pergunta que eu estou fazendo para vocês agora é essa, né? Vamos pensar como eles pensam? Qual foi a estratégia que vocês utilizaram? Vocês somaram ou subtraíram? O aluno faz como? Ele vai somar? Ele pode subtrair? Subtrair também? Pode? Então eu vou mudar a ordem. Vamos chamar Pedro, tem 7 bolas, ganhou algumas e agora tem 12. Quantas ele ganhou? Pronto, mudei a ordem. Ele tem 7, ganhou algumas e agora tem 12. E agora? Vai ficar mais fácil? E ele usou, para fazer essa continha, ele fez como? Isso. Ele pode subtrair? Poder pode. Né? Ó, aqui ele está falando da questão da igualdade. Muitos alunos podem fazer isso, né? Pronto. O que é que a gente percebe disso? A situação do problema é o quê? Somar ou subtrair? A situação é única. Ganhar significa somar. A maneira como ele vai resolver, a estratégia como Pedro vai fazer, pode ser aditiva ou subtrativa. Ele pode somar, né? Lembra que a primeira condição foi, ele tinha algumas, ganhou 7 e agora tem 12, né? E aí ele fica pensando, eu tenho 7, para chegar a 12, aí ele vai contar no dedinho, tá? Outros alunos podem perceber, bom, se eu tenho 12, se agora eu tenho 12, ganhei 7, então se eu tirar o que eu ganhei, eu vou encontrar o que eu tinha antes, 5. Então, nesse momento, o que a gente quer do nosso estudante é que ele leia com fluência e perceba, a situação do problema é aditiva. Porque, geralmente, quando ele tem essa dúvida, que ele pergunta, professor, é para fazer o quê? É de somar ou de subtrair? Não é assim? Aí o professor vai e lê novamente. Olha, ele tinha algumas, ganhou. E aí, quando ele fala ganhou, ainda coloca essa ênfase, ganhou. Aí na cabeça dele ele diz, meu Deus, ganhar é somar, mas eu só quero subtrair. Eu quero tirar 12, o 7 para poder encontrar o 5, né? Então, é importante nesse momento o aluno perceber, é esse que é o eixo cognitivo, é esse que é o gatilho da habilidade. Ele tem que ler e compreender o que vai fazer. A estratégia é dele. Ele lê o problema e diz, esse problema é de adição, tá? Tá claro para mim. Agora a estratégia é minha. Eu posso fazer tanto pela adição quanto pela subtração. Quando você entra na plataforma, você vai ter acesso a fazer todo um cadastro simples, porque ela foi pensada onde o professor não pudesse ter muito trabalho não, tá? Gente, isso não significa que o professor não gosta de trabalhar, não é isso. Tem que ser algo prático, que o resultado possa ser pensado e uma devolutiva seja um pouco de imediato, ok? Qual é a sensação que a gente tem esse ano, por exemplo, de 2023? A gente tem uma sensação que a gente vai trabalhar a avaliação externa e geralmente a gente faz alguns diagnósticos, não é assim? A gente não faz o nosso planejamento de curso?
dentro do nosso planejamento de curso, na jornada pedagógica, não tem uma orientação para que a gente possa dar atenção à avaliação externa? Mas o fazer do professor, agora, quando a gente colabora nesse sentido, a gente repensa sobre quando a gente vai fazer um diagnóstico, quanto tempo a gente leva para ter uma devolutiva? Qual a experiência que a gente tem em sala de aula em relação a isso? Olha, reúne todo mundo. Gente, a gente precisa fazer um diagnóstico. E aí? Quanto tempo a gente leva para poder pensar nas questões, elaborar as questões, pedir para os alunos resolver essas questões, tabular essas questões, trazer de volta para a coordenação e dar uma devolutiva para o professor no AC? Qual é o tempo médio que leva? No mínimo... Não, pensar nas questões, elaborar, produzir, imprimir, né? Pois é. E aí, quando a gente retoma isso, dificulta um pouco. Então, assim, durante esse tempo de experiência, de avaliação, o que é que a gente pensou? Que é algo que seja muito prático. Tá vendo aqui? Nessas abas aqui é onde você cadastra a escola cadastra os professores cadastram os alunos, e aí pronto. Você tem a avaliação para fazer de todos os anos e de todas as séries. Vai desde o primeiro ano ao ensino médio. Tá, mas o que eu queria o olhar de vocês para essa plataforma é uma coisa simples.